Olá pessoal, eu sou o Daniel Modesto e estou aqui para ministrar aulas de técnicas audiovisuais, tá certo? Eu já sou fotógrafo, né? Trabalho na Polícia Científica do Estado de São Paulo e atualmente eu participo da perícia, né? Eu acompanho a equipe de perícias nos locais de crime fotografando, fazendo fotos, tá? Então eu estou aqui para falar, né, basicamente de fotografia. Então vamos começar a nossa aula, né? Fotografia, gente, a origem da palavra, né, que já vem lá do grego, do latim, mais ou menos, né, a gente já consegue entender mais ou menos como é que funciona ou o que seria, né, a fotografia. Vamos lá, então. A gente, partindo desse princípio da origem da palavra, a gente consegue definir certas coisas. Foto, a gente tem aquela ideia de luz, não é? Quando a gente fala em foto, a gente fala em luz. E grafos, né, grafia, a gente fala em escrita, a gente fala em desenho, né, ou uma arte de desenhar com o pincel, tá certo? Então, quando a gente fala em fotografia, a gente fala alguma coisa, né, sobre pintar com a luz, ou escrever com a luz. Então, essa daí é a origem da palavra fotografia. E aí já nos remete, né, a mais ou menos a definição correta do que seria fotografia, certo? Então vamos ver isso aqui. Fotografia é a técnica, né, de criar imagens por meio de exposição luminosa. Já já a gente vai falar como funciona essa exposição luminosa, como que ela se dá, tá bom? Mas o termo correto, né, a definição de fotografia é a técnica de criar imagens por meio de exposição luminosa, fixando-as numa superfície sensível, né? Fixando a imagem em uma superfície sensível. A gente vai ver, né, como é que funciona essa fixação tal, no decorrer do nosso curso. Mas por enquanto a gente tem que entender o seguinte: fotografia é uma técnica de criar imagens por meio de uma exposição luminosa e fixar essas imagens em uma superfície sensível, entendido? Gente, vamos começar lá do princípio, né? Como se deu origem, né? A história da fotografia, como é que começou isso tudo, né? Lá antes de Cristo, há muitos anos atrás, né, já se falava esse conceito de câmara escura. O que seria a câmara escura, né? Vamos imaginar o seguinte: uma caixa com um orifício por onde entra a luz, certo? Então, nessa caixa entra a luz e essa luz ela é projetada do outro lado da caixa. É claro que ela entra pelo orifício e ela é projetada do outro lado dessa caixa, dessa câmara, né? Ela é projetada invertida, tanto verticalmente como horizontalmente. Vamos entender isso, que a luz ela segue um caminho sempre reto. Então, quando ela passa pelo orifício, ela é projetada invertida. Por que eles usavam essa câmara escura, né? Qual que era a finalidade dela? Essa câmara escura servia para desenhar, para pintar quadros, por exemplo. Então, o artista posicionava a câmera escura na frente do assunto que ele queria pintar, né? E era projetada a luz lá no fundo da caixa. Então, ele utilizava essa caixa para ele pintar os quadros dele, fazer retrato, alguma coisa assim, ele pintava, auxiliava, ele não precisa virar para o objeto, depois desenhar, olhar para o objeto, desenhar, não, já estava tudo ali. Tudo era projetado no fundo da caixa. Então ele utilizava essa caixa para desenhar. Esse processo chamava litografia, tá certo? Aí, né, esse conceito de câmara escura, só para a gente entender como é que funciona, quanto menor for o buraco por onde entra a luz, né, mais definição eu vou ter na minha imagem projetada, no fundo dessa caixa, dessa câmara escura. Tudo bem? Vamos observar esse slide aí. A gente vai ver como que essa imagem ela é formada. A gente percebe aí que ela está projetada, né, invertida, tanto horizontalmente como verticalmente. É fácil a gente entender esse conceito porque a luz ela percorre um caminho totalmente reto. Ou seja, não tem como ela ser projetada normalmente como se estivesse vendo, porque ela percorre um caminho direto, um caminho reto, tá bom? Esse tipo de câmera que só tem um buraquinho, né, ela pode ser chamada de pinhole, né, ou buraco de alfinete, tá bom? E ela também recebe um outro nome aí, câmera
estenopeica, tá bom? É muito complicado cair esse certo conceito no concurso, mas se cair a gente já vai estar preparado para saber o que é, tá certo? Bom, gente, em 1826, né, um químico chamado Joseph Niepce, né, ele estudava, né, ele queria saber, né, ele queria descobrir coisas que fossem capazes, materiais químicos que fossem capazes para sensibilizarem, né, para se sensibilizarem quando fossem expostos à luz. Ele gostava muito daquele conceito da câmara escura que eu falei agora há pouco. Né? E aí ele não tinha habilidade com o desenho, então ele começou a desenvolver materiais que pudessem, né, ser expostos à luz. Né? E esses materiais iam sofrer uma certa reação física e química ao ponto de receber uma imagem e fixar aquela imagem naquela superfície sensível. Então Joseph Niepce começou a estudar isso. E nessa imagem que a gente vê, essa daqui é o primeiro registro fotográfico da história. Tá certo? Joseph Niepce em 1826, tá bom? Joseph Niepce então começou, né, a trocar ideia com outro interessado na fotografia, um francês chamado Louis Daguerre, tá? Em 1837. O Daguerre inventou esse instrumento aí que está aparecendo no slide, já chamado daguerreótipo, tá certo? Em 1837, tá bom? Futuramente, né, bem mais tarde depois, apareceu um George Eastman, era um visionário, um americano, né, e a ideia dele era popularizar a fotografia. Gente, é claro que nesse meio tempo, entre o Daguerre e o Kodak, apareceram outras pessoas com experimentos importantíssimos na fotografia, tá? Mas aqui o que a gente tem que entender? Que o George Eastman, um americano, ele queria popularizar esse conceito de fotografia. E ao popularizar o conceito de fotografia, ele criou a câmera Kodak, que é essa que a gente está vendo aí. Então a câmera Kodak foi a primeira câmera que era popular, que todo mundo podia comprar, ter uma, tá certo? E foi desenvolvendo em 1888, tá bom? A gente observa aqui como é que era a publicidade dessa câmera. Está muito pequeno nesse slide, né? Mas a gente vê um banner escrito: você aperta o botão, né? Você pressiona o botão e nós fazemos o resto, tá bom? Só para a gente ilustrar aí como é que funciona, né? Como é que funcionava essa câmera Kodak, tá bom? Gente, nós podemos, né, classificar as câmeras fotográficas, né, por duas maneiras. Ou nós classificamos as câmeras fotográficas pelo tipo do visor, tá? Já eu vou falar disso. Ou nós classificamos as câmeras pelo formato, ou seja, pelo tamanho do filme ou pelo tamanho do sensor digital que a gente coloca dentro da câmera. Tudo bem? Então vamos começar falando da câmera, classificar as câmeras pelo tipo do visor, tá certo? Vamos observar o seguinte: essa câmera que nós estamos vendo aí no slide em tela cheia, a gente repara bem que existe um visor para o fotógrafo, certo? Um visor para o fotógrafo. E nós temos um outro visor que é responsável por levar a luz ao filme da câmera, né? Ao plano focal, tá certo? Quando isso acontece, né, essa câmera, então a gente pode classificar esse tipo de câmera como uma câmera de visor telemétrico, tá? Ou uma câmera de visor direto, tá certo? Ela recebe essas duas nomenclaturas aí. Tem um outro nominho em inglês também que chama rangefinder, tá bom? Então, quando a câmera recebe esse nome rangefinder, ela está se referindo à câmera de visor telemétrico ou câmera de visor direto. Ou seja, o fotógrafo tem um espaço para ele olhar, só que o que ele enxerga é diferente daquilo que o filme enxerga. Ora, se tem essa visão de diferença entre um e o outro, tá bom? A gente vai entender que essa câmera possui um erro de ângulo. O fotógrafo enxerga de um jeito, porém a câmera enxerga de outro, o filme enxerga de outro. E isso era muito comum antigamente, quando as câmeras reflex não eram tão populares assim. Daqui a pouco eu falo de câmera reflex. Mas quando a câmera reflex não era tão popular desse jeito, o que acontecia? O fotógrafo ia lá, fazia um enquadramento,
Só que o filme fazia outro enquadramento, porque o fotógrafo enxergava de um jeito e o filme enxergava de outro. Quando isso acontecia, tinha um erro de ângulo, não é? Às vezes o nosso assunto saía cortado, nossa fotografia saía cortada, e por que que isso acontecia? Isso acontecia porque o fotógrafo enxergava de um jeito, a câmera enxergava de outro. Quando acontece esse fenômeno, a gente dá um nominho para isso, tá certo? Esse nome é erro de paralaxe. Erro de paralaxe, tá? Ou somente paralaxe, tá certo? Então, sempre quando ocorre esse erro, o fotógrafo tem uma visão e o filme, né, ou o sensor digital tem uma outra visão, a gente dá o nome de erro de paralaxe, tá bom? É muito comum isso cair em concurso público para fotógrafo, tá bom? Então a gente tem que estar com esse nome na ponta da língua, tá certo? Erro de paralaxe, tá bom? Gente, qual que é a desvantagem então dessa câmera de visor telemétrico ou essa câmera aí, né, de visor direto? Ora, se por acaso eu quero trocar a lente, né, obviamente eu não vou ter a mesma visão, o mesmo ângulo de visão, o mesmo campo de visão do que a objetiva que eu coloquei lá na minha câmera. Ou seja, eu não tenho como colocar uma lente para a visão do fotógrafo. Eu coloco uma lente para a visão do filme. E não tem essa possibilidade de colocar uma lente para a visão do fotógrafo. Pensando nisso, né, veio uma outra câmera aí, né, que ela chama câmera TLR, tá bom? TLR. O que isso significa, né? Twin Lens Reflex, né? Ela pode ser chamada de câmera binocular reflex. Por que ela é binocular, né? Ou lentes gêmeas? Por que ela recebe esse nome? Como a gente pode ver aí no slide, eu coloco uma lente para o filme, tá certo? Uma lente para o filme, e eu vou copiar essa lente, vou colocar uma lente gêmea, né, para a visão do fotógrafo, tá certo? Então, aqui, por exemplo, eu posso trocar as lentes entre uma câmera e outra, entre a visão, né, a visão do fotógrafo, eu coloco uma lente, e essa mesma lente vai ser gêmea, né, vai ser uma lente igual para a visão do filme. Tudo bem, então agora eu já não tenho mais aquele erro que eu tinha lá na câmera de visor direto. Aqui é diferente a história, é uma lente para a visão do fotógrafo e outra lente para a visão do filme. Mas, gente, essa câmera, a TLR, também, né, tem um ângulo de visão diferente do ângulo de visão do fotógrafo. Quando tem essa diferença, tem um nominho, lembram? Chama erro de paralaxe, ou seja, a câmera de visor direto e essa câmera que eu estou mostrando, a TLR, que recebe o nome de objetivas gêmeas ou binocular reflex, tá certo? Essa câmera também vai ter o erro de paralaxe, tá bom? Depois dessa veio uma outra câmera aí, né? Uma câmera conhecida como SLR. Tá bom? Essa câmera SLR, que chama Single Lens Reflex, né? Ou monocular reflex, né? Ou somente reflex, ela é popularmente conhecida como reflex, tá? Então essa câmera aqui, obviamente, ela não tem mais o visor direto, ela não tem duas objetivas, então o fotógrafo pode comprar objetiva uma só, não precisa comprar objetivas gêmeas, ele compra somente uma objetiva para essa câmera. Como é que ela funciona? Tem um espelho a 45 graus dentro dessa câmera que manda a luz para um pentaprisma. Vamos observar esse slide aí. Manda a luz para o pentaprisma. Qual que é a função do pentaprisma antes de qualquer coisa? O pentaprisma ele vai desinverter essa imagem. Porque aqui dentro não tem um conjunto de espelhos, o espelho a gente enxerga a imagem invertida. Então, a função do pentaprisma é desinverter essa imagem e mostrar para o visor, né, mostrar para o fotógrafo a imagem do jeito que ela é. Né? Não vai aparecer invertida, nem verticalmente, nem horizontalmente. A visão do fotógrafo vai continuar ali do jeito que o meu filme está enxergando, tá certo? Mas vamos voltar para o conceito do espelho aí, né? Esse espelho a 45 graus, né?
Esse espelho ele está posicionado bem na frente do plano focal. O que seria o plano focal? O plano focal é onde as luzes, né, são projetadas. A luz entra, passa pela lente da câmera e ela é projetada no plano focal. Esse espelho ele fica bem na frente do plano focal. Ele manda a luz para o visor do fotógrafo. Para aquele visor lá que a gente chama de viewfinder, né? Viewfinder, tá bom? Agora, no momento da fotografia, quando eu aciono o disparador da fotografia, esse espelho ele levanta e ele permite com que a luz atinja o plano focal. O plano focal é onde está ou o sensor digital ou o filme fotográfico. Entendemos? Entenderam? Tudo bem? Essa daqui então é a câmera SLR, ou monocular reflex, ou somente reflex. A gente tem que entender que ela possui, né, um pentaprisma em cima dela, tá bom? E a gente pode classificar, essas daí, né, foram as classificações, né, de acordo com o visor. É claro que a SLR não tem, né, a câmera reflex, ela não tem erro de paralaxe, tá? Porque o fotógrafo enxerga exatamente aquilo que está sendo, a luz que está entrando na lente da câmera, tá bom? Então nós classificamos aí as câmeras pelo tipo do visor, tá certo? Agora eu disse, né, que a gente pode classificar as câmeras pelo formato, concordam? A gente pode classificar a câmera pelo formato. O que seria isso? Pelo tamanho do filme que eu coloco nela, ou pelo tamanho do sensor digital, tá bom? A gente está observando aí uma câmera Pentax aí, né? Se eu fosse classificar essa câmera pelo tipo do visor, eu classificaria essa câmera como reflex, concordam? Como uma SLR, tá bom? Só que essa câmera aqui, agora eu estou classificando pelo formato, pelo tamanho do filme, pelo tamanho do sensor fotográfico, tá bom? Nesse caso aqui é uma câmera de filme, uma câmera analógica, tá? E ela é classificada como subminiatura. Essa câmera é uma subminiatura, ou seja, ela aceita um formato 110, que é um formato que o filme é super pequeno lá. Depois eu vou falar disso, né? A gente vai ter uma aula específica disso, tá certo? Mas, ou seja, essa daqui é uma câmera, né, subminiatura, formato 110, tá bom? Aí tem uma câmera já, né, de pequeno formato, né? Pequeno formato. Essa daqui é uma câmera com formato 135. Essa daqui a gente tem que saber para a gente fazer a nossa prova, tá bom? O formato 135 tem um fotograma, né? O espaço onde vai ser projetada a minha foto, ela tem um fotograma 24 por 36 milímetros. 24 por 36 milímetros. Esse daqui é o formato 135. Formato 135. Esse formato ele recebe um apelido, tá? Um apelido. Todo mundo conhece esse formato 135 como sendo o filme 35 milímetros, tá? O filme 35 milímetros. Então a gente vai interpretar o seguinte dado. Quando o meu filme for até 35 milímetros, né? Aquele fotograma 24 por 36, quando ele chegar nesse limite, a gente vai dizer que é pequeno formato. Tudo bem? Pequeno formato até 24 por 36, o tamanho do fotograma, o espaço do meu fotograma. A gente pode classificar a câmera também, né, as câmeras como um outro tipo de formato aqui, né, um médio formato, tá bom? Aí embaixo do slide a gente tem umas medidas aí que são equivalentes, né, ao médio formato, tá? Quando que eu vou precisar de uma câmera dessa, né? Isso aqui já é um conceito muito mais profissional, para quem faz fotografia técnica, para quem exige muita qualidade da fotografia, acaba utilizando câmeras de médio formato. São câmeras caríssimas, né? Mas qual que é a diferença então dessa de médio formato para pequeno formato? A diferença é o tamanho do filme, ou o tamanho do meu sensor digital, né? Vamos reparar aqui que essa câmera, por exemplo, de médio formato, vai até
tem um fotograma, né, de até 6 por 9 centímetros, né? É muito grande, né? É muito grande para uma situação que a gente não vai utilizar aí sempre, né? Nem sempre a gente vai ter uma câmera dessa, porque é muito cara e não faz sentido, né? Já que as câmeras de 35mm de pequeno formato, quando a gente usa em situações amadoras, ela já responde muito bem, tá bom? E aí nós temos as câmeras de grande formato, A gente nota que essas câmeras de grande formato, ela apresenta um fole de extensão, né? Isso permite que eu mude, através dessa câmera eu consigo mudar a perspectiva da imagem, eu consigo alterar muita coisa, eu posso fazer muitos movimentos, né? São câmeras, obviamente, caríssimas, né? E a gente vai utilizar esse tipo de câmera, né, em recursos extremamente técnicos, em fotografia muito específica. Como ela tem grande formato, ela permite também fazer grandes ampliações. O meu filme é muito grande, né? Então permite com que eu faça grandes ampliações. Vamos ver aqui que esse grande formato começa, né, em fotogramas acima de 10 centímetros e vai até 20 centímetros, né, como se fosse uma chapa de radiografia. Não é? É muito grande esse formato para a gente aqui, tudo bem? Então a gente já classificou as câmeras pelo tipo do visor, não foi? E a gente também classificou as câmeras, né, pelo formato, ou seja, pelo tamanho do filme. Tá certo? Vamos lá então. E aí, gente, tem as câmeras, né, que a gente chama de DSLR. Tá? A câmera DSLR. Ora, é mais ou menos essa câmera que eu estou mostrando aqui, né? Essa câmera aqui, né, qual que é a diferença? Ela é reflex, tudo bem? Ela recebe a luz pela minha objetiva, pela minha lente, tá certo? A luz entra aqui dentro da câmera, aqui tem um espelho que manda a luz para o visor do fotógrafo, ele pode fazer isso, ele vai observar a foto, só que esse espelho fica a 45 graus aqui. No momento da fotografia, esse espelho levanta, eu já não consigo mais observar a imagem no momento da fotografia, porque o espelho levantou, e aí a luz é projetada no meu plano focal. Quando a luz é projetada no plano focal, né, se for uma câmera digital, lá no plano focal tem um sensor analógico. Se for uma câmera analógica, lá no plano focal tem um filme. Tá certo? O que acontece aqui? Essa câmera, ela é uma reflex, né? SLR. Mas como ela é digital, ela recebe um Dzinho na frente, tá? Essa câmera aqui por exemplo, ela tem um sensor menor do que o fotograma 35mm. O sensor dela é menor do que o fotograma de 35mm. Logo, quando esse sensor é menor, essa câmera aqui também participa da família das câmeras de pequeno formato. Tudo bem? Existe um conceito, né, para lentes, né, para câmeras fotográficas, né, que chama TTL. Tá? TTL. Esse conceito TTL significa que a minha luz entra, né, e a medição da luz é feita através da objetiva. Esse nome, TTL, vem da tradução de através da objetiva. Dentro da minha câmera fotográfica tem um instrumento chamado fotômetro. Fotômetro. Para que serve o fotômetro? O fotômetro serve para medir a luz. Eu vou fazer uma foto, vou realizar uma fotografia e a luz vai entrar, obviamente, pela minha lente, através da minha objetiva. E lá o fotômetro vai captar a luz, ele vai entender a luz que tem no ambiente e ele vai me dizer qual é a exposição necessária para efetuar a fotografia naquele ambiente, tá certo? Se eu tiver muita luz, obviamente a minha exposição vai precisar ser pequena.
Se eu tiver muita luz, a minha exposição vai ser menor. Como que eu controlo essa exposição? O fotômetro mediu. Só que eu vou controlar essa exposição, né, através de duas maneiras. Quais seriam elas? Uma é por um dispositivo chamado diafragma. Um dispositivo chamado diafragma. Esse dispositivo controla a quantidade de luz que vai atingir a minha lente, a minha objetiva. Vai passar pela lente e vai atingir o meu plano focal. Esse é o diafragma. O outro dispositivo chama obturador, tá? Obturador. O obturador controla o tempo que a minha luz vai atingir o filme, vai atingir o plano focal, tá certo? Essa combinação entre obturador e diafragma vai me dar um valor de exposição. O que seria o valor de exposição, então? É uma combinação entre obturador e diafragma, tá? O valor de exposição a gente simboliza, a gente simplifica ele como sendo EV, somente EV, que é Exposure Value, tá certo? Ou seja, o EV é um valor de exposição. E o que seria o valor de exposição? É uma combinação entre uma abertura do diafragma, porque o diafragma controla a quantidade de luz, combinada com a velocidade do obturador. Tá? O obturador é um dispositivo que abre e fecha, e esse tempo vai me dar uma exposição necessária para efetuar uma fotografia em um determinado ambiente. Tá certo? Então eu tenho um valor de exposição, esse valor é uma combinação entre obturador e diafragma. Diafragma é um buraco que controla a quantidade de luz e o obturador é um dispositivo que controla o tempo que a luz vai atingir o filme. Tá certo? A gente vai encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula eu volto a falar desses dois dispositivos. Obrigado. Vamos fazer uma pausa, né?